Mas eu quero, antes, secretário Carlos Eduardo, questionar. Nós sabemos que as santas casas e os hospitais municipais são instrumentos importantes para esse combate, né, ao coronavírus nesse momento tão difícil. Em 9 de abril deste ano, o governo federal publicou a portaria número 774, repassando para recursos extras para estados e municípios da ordem de 4 bilhões de reais, reforçarem as suas ações de combate ao coronavírus. O repasse que cabe às santas casas e aos hospitais de municípios onde não há gestão plena, esses recursos foram repassados ao Fundo Estadual de Saúde. E hoje, 20 dias após esse repasse, esses recursos ainda não chegaram aos hospitais. Sendo assim, pergunto, existe alguma previsão de repasse a esses hospitais? Porque cada dia que esse dinheiro demora para chegar aos hospitais, são dias a menos que eles têm de se prepararem para combater de forma eficiente o coronavírus e poder atender melhor a nossa comunidade, a nossa população. Então, esse é um questionamento. A delegada Sheila externou uma preocupação com o grande número de pacientes do Rio de Janeiro que buscam a cidade de Juiz de Fora para atendimento médico, inclusive a cidade de Vossa Excelência, secretário. Como será realizado o monitoramento e controle dessa situação de pacientes que vêm do Rio de Janeiro? A deputada Ione Pinheiro, por sua vez, ela externou também uma preocupação com a diferente atuação de municípios. Dá o exemplo de Ibirité, que mesmo com mais casos que Ribeirão das Neves, já liberou atividades de elevado risco. O governo do estado atuará para assegurar critérios mínimos de reabertura a serem observados pelos municípios? Seria o caso da atuação do Ministério Público? Enfim, uma orientação de Vossa Excelência. E o deputado Gil Pereira, que atua no norte de Minas, especialmente, ele refere-se também ao risco assumido pelos pacientes de hemodiálise que precisam se deslocar para outros municípios para fazer o tratamento. Inclusive, existem, por exemplo, em São Romão, alguns casos já fáticos de pacientes de hemodiálise que adquiriram o coronavírus, a doença Covid-19, em procedimentos realizando esse tipo de tratamento. Então, são alguns dos questionamentos que trago aqui. O deputado Arlen Santiago também questiona sobre a priorização das emendas parlamentares voltadas para a saúde do ano de 2019, se há alguma previsão de liberação, porque esses recursos indicados através de emendas parlamentares na área da saúde serão colaborativos no que concerne o combate ao coronavírus. Então, secretário, no mais, nos colocar mais uma vez os 21 deputados do Bloco Liberdade e Progresso, sobre o nosso comando efetivo aqui do presidente Agostinho Patrus, à disposição para no parlamento podermos colaborar com a população mineira nesse momento tão difícil pelo qual passamos. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, obrigado aí, deputado Cássio Soares, líder do Bloco Liberdade e Progresso. Passamos então a palavra ao secretário para as respostas. Deputado Cássio, obrigado pelas perguntas. Em relação ao repasse da portaria 774, a secretaria está providenciando isso. Existe alguns trâmites que são internos da secretaria, que são diferentes daqueles que quando já cai diretamente no fundo municipal, mas eu acredito que rapidamente nós já tenhamos feito a transferência para as santas casas no que for direito de cada um, né? Em relação a Juiz de Fora está recebendo pacientes do Rio de Janeiro. Ontem eu tive contato com o prefeito de Juiz de Fora, ele me ligou e nós conversamos sobre o que tem sido a demanda. Por enquanto, nós tivemos alguns casos, ainda são poucos casos, mas que já são muito significativos no sentido de marcarem, talvez, uma tendência e uma mudança de comportamento na divisa. E aí o que eu fiz ontem mesmo, eu entrei em contato com o Ministério, com o secretário de Vigilância Sanitária, que é o Wanderson, para poder discutir com ele o que nós poderíamos fazer, porque isso traz uma mudança de perfil, uma mudança de planejamento em relação ao que Minas Gerais havia feito, inclusive na região sudeste, que é a região de Juiz de Fora, e inclusive também em relação a financiamento.
E eu também estou muito próximo, com bastante contato com o secretário de Saúde, o Edmar, que é secretário do Rio, para a gente tentar ter a melhor condução possível. Eu acho que é importante lembrar que é preciso ter solidariedade, sim. Se no Rio estiver muito ruim, a gente atender alguns pacientes do Rio faz parte. Eu acho que a saúde, ela se presta a isso. Nós não podemos deixar as pessoas falecerem simplesmente por questão de divisa, mas também nós temos que nos preocupar com a estruturação melhor possível do nosso estado. Isso aí, como tem essa questão de ser interestadual divisa, eu preciso muito que o Ministério participe, que o Ministério também nos ajude a também poder atender o Rio de Janeiro, se for o caso. Então, isso eu já estou em contato com o Ministério para nós tentarmos caminhar nesse sentido. Em relação ao questionamento da deputada Ione, a abertura, esse plano, deputada, que nós estamos trazendo, Minas Consciente, eu reforço, ele não é um plano que o foco é flexibilização. O plano, ele tem um foco muito mais de coordenação, de dar uma ideia de homogeneidade no Estado, para que nós possamos começar a ter uma visão do todo, uma visão mais global. Se cada município tiver uma postura muito particular, muito aleatória, a tendência vai ser, nós temos uma rede caótica e isso preocupa sim a Secretaria Estadual de Saúde. Nós somos muito próximos do Ministério Público, eles fazem parte do COI, que é o nosso Comitê de Operação de Emergência em Saúde. Então, isso eu acredito que com o tempo nós vamos ter sim o apoio dos prefeitos, eles vão entender a importância do nosso trabalho nesse sentido. Em relação à pergunta do deputado Gil Pereira, que é sobre hemodiálise, esse é um caso complexo, porque os pacientes que fazem hemodiálise eles precisam necessariamente comparecer à clínica de hemodiálise, eles não podem interromper, é um tratamento continuado. Isso nós temos que ter as melhores práticas de prevenção, de cuidado, né? Eles têm que realmente ter o máximo de controle, mas isso traz um risco maior e pensar que eles não tenham deslocamento, isso é complexo, porque eles têm que comparecer à clínica de hemodiálise. Então, nós temos uma nota técnica sobre o comportamento em hemodiálise, sobre esses cuidados, e que nós esperamos que todos sigam essa nota técnica, que, na nossa visão, é o que tem de melhor tecnicamente para ser feito. E em relação ao questionamento do deputado Alan Santiago, essas emendas, no que tange a Secretaria de Saúde, elas estão muito bem encaminhadas e eu tenho conversado com a Fazenda para nós tentarmos viabilizar isso. Eu acho que todo valor financeiro que nós colocarmos na rede agora vai ser muito bem aplicado e vai trazer direta ou indiretamente a ajuda no combate ao Covid. Então, eu estou conversando com a Fazenda.